As equipas são muito... Não é fácil chegar a um país de adeptos e de títulos mundiais conquistados pela seleção. Vamos ter 4 clubes brasileiros no Mundial de Clubes. Uau! Trabalho, uma demonstração da qualidade de Artur Jorge, porque há dedo de treinador. A qualidade de acalmar a equipa, organizar a equipa com menos um elemento e mesmo assim... Que Luís Castro fugiu a esta glória. Não compreenderei nunca. Não, meu amigo, você está no canal certo. Aqui é o Sport Like. Eu vou trazer para vocês aqui a imprensa portuguesa que se rendeu também ao Botafogo, ao Artur Jorge, que está fazendo um trabalho excelente no Botafogo, e eles comentaram muito aí a vitória do Botafogo na Copa Libertadores, e eu vou trazer para vocês aqui toda a repercussão aí do velho continente. Os portugueses ficaram abismados aí com a força do Botafogo. Vamos lá pro vídeo que tá muito legal, eles fizeram comentários muito relevantes. Aproveita e se inscreva no canal dessa força e vamos lá pra galera. Dissemos que Artur Jorge conquistou a Taça Libertadores esta noite e por isso está na altura de passar esta emissão ao Paulo Garcia. Paulo, agora é contigo. Boa noite, Ana. É verdade, é a primeira vitória do Botafogo a nível da Taça dos Libertadores, a Liga dos Campeões da América Latina, e sob o comando de Artur Jorge, que pode, nas próximas 2 semanas, fechar também o título de campeão brasileiro, uma época absolutamente fantástica por parte do Botafogo. Vitória por 3-1 na final, frente ao Atlético Mineiro, a jogar com 10 jogadores desde os 40 segundos do jogo. Foi notável. Obviamente a história é ainda mais extraordinária por parte do Botafogo. Uma final desta envergadura a jogar só com 10 e mesmo assim vitória por 3-1. É a primeira vitória do Botafogo e é um momento muito alto para Artur Jorge, o treinador português que deixou o Braga na época passada para começar a orientar o Botafogo. Já na época passada esteve próximo de ganhar o título de campeão brasileiro. O Botafogo teve várias oportunidades para ser campeão, ainda antes de Artur Jorge chegar. A verdade é que não o conseguiu. Hoje, digamos que foi a compensação para uma época da época passada em que as coisas não correram para o Botafogo como o Botafogo desejava. Grande vitória do Botafogo, grande vitória de Artur Jorge. Pedro, os treinadores portugueses estão de parabéns mais uma vez. Aquela profecia de Jorge Jesus não se confirmou, que treinadores portugueses só 100 anos depois ganhariam a Taça Libertadores. Sem dúvida. Boa noite. Depois de Jorge Jesus, de Abel Ferreira, agora Artur Jorge, e num jogo muito especial. Uma vitória épica, uma vitória onde o Botafogo basicamente jogou com 10 jogadores, depois de uma expulsão logo no início do jogo, mas vimos depois uma equipa extremamente organizada, com alguma felicidade num outro lance, mas que nunca perdeu a baliza do adversário de vista, que conseguiu sempre atacar e chegar à baliza adversária e com todo o mérito consegue fazer 3 golos, repito, a jogar o jogo todo, ou praticamente todo, com menos um jogador. Portanto, é mesmo aqui uma vitória épica, extraordinária e um grande trabalho, uma demonstração da qualidade de Artur Jorge, porque há dedo de treinador. Obviamente, com todas as dificuldades, com todas as emoções de uma final assim, ter a capacidade de acalmar a equipa, organizar a equipa com menos um elemento e mesmo assim vencer desta forma clara, eu penso que Artur Jorge está mesmo de parabéns. David, é daquelas vitórias absolutamente extraordinárias. Quem cultiva a memória não pode deixar de rejubilar com esta vitória do Botafogo. E vem-nos à cabeça imediatamente um nome, Mané Garrincha, que é a figura icónica da história do Botafogo. E o próprio Botafogo é um clube icónico do Brasil e do Rio de Janeiro. E, portanto, nunca ganhou. Chegou agora, digamos, a tocar o céu com esta vitória na Taça Libertadores da América, e para quem gosta de futebol e que gosta da história do futebol não pode deixar de marcar de início logo esta nota importantíssima. Depois é preciso referir que um pequeno país como Portugal está a produzir treinadores vitoriosos para todo o mundo, e no Brasil já são 3 que conquistam a prova maior do Brasil, e portanto só há que felicitar também Artur Jorge, que sai de Portugal fugindo ao despedimento no Sporting de Braga, e essa fuga ao despedimento levou-o direitinho para tocar as estrelas no comando do Botafogo, e não deixa também de ser interessante referir que Luís Castro fugiu a esta glória numa altura em que o Botafogo também podia ter tocado as estrelas, e ele trocou, digamos, a possibilidade de ficar na história do Botafogo e do futebol brasileiro pela atração, pela nova atração
da Arábia Saudita e não compreenderei nunca esta opção de Luís Castro, que fica a ver Artur Jorge a conseguir a glória que ele poderia ter alcançado. Provavelmente nem o próprio Luís Castro terá capacidade para o dizer. Joaquim, é uma grande vitória de Artur Jorge, é uma grande vitória do Botafogo e uma grande vitória também dos treinadores portugueses que no Brasil têm tido uma porta absolutamente aberta para mostrar o seu valor. É tudo isso. A par da vitória, que é realmente estrondosa, acresce as circunstâncias em que ocorreu fazer 90 e alguns minutos apenas com 10 jogadores, é realmente notável. Por outro lado... Foram 98 minutos, não é? Quase. Sim, 97 e alguns segundos. E com o 3-1 no último minuto. Alguma coisa. Ser capaz enfim, jogar com 10 e ter o atrevimento, ter a qualidade, ter a capacidade ofensiva para fazer 3 golos é realmente notável e digamos que é prova de que os treinadores portugueses conquistaram o Brasil, claramente, e mais do que isso, conquistaram o futebol sul-americano. E deixa só esta nota. Não, David, força. Porque a provar a forma como o Botafogo, mesmo já com 10 e mesmo à beirinha da glória, foi capaz de ainda ir em busca da possibilidade do golo, reflete-se no terceiro golo. O jogador brasileiro estava junto à bandeirola de canto e toda a gente pensava que ele ia proteger a bola e queimar ali alguns segundos. E ele não protegeu a bola, não deixou queimar os segundos e foi para a baliza e acabou por marcar o golo. E acabou com a bola a bater num jogador do Atlético, acabou por fazer o golo da confirmação da vitória. Pedro, para todos os efeitos, Artur Jorge pode cobrir-se ainda mais de glória porque está a 2 jornadas de se sagrar campeão brasileiro. Até que ponto o esforço de hoje, que é um esforço inacreditável do ponto de vista físico e mental, moraliza para o próximo jogo, que é absolutamente decisivo, o Botafogo, ou desgasta o Botafogo? Eu penso que o impacto psicológico, mental que esta vitória vai ter, vai superar em muito o desgaste físico. É evidente que o desgaste físico foi brutal, e eu digo brutal porque o Botafogo nunca se recolheu completamente à sua defensiva, procurou sempre ter um bloco médio, procurou sair em contra-ataque, procurou constantemente fazer golos e por isso é que com 10 jogadores consegue fazer 3 golos e obviamente que vai existir esse desgaste, obviamente que os festejos também vão acrescentar mais fadiga, agora vai existir com certeza, com toda a motivação para ser campeão no Brasileirão, a possibilidade da equipa recuperar o suficiente para vencer um jogo, que é o que necessita para ser campeão, e Artur Jorge culminar ou terminar esta época com um título, ou um duplo título, que é fantástico. Mas é a grande festa dos adeptos do Botafogo. Pela primeira vez na história do Botafogo, este momento acontece, vitória na Libertadores. De uma notícia de última hora, Artur Jorge é o terceiro treinador português a conquistar a Copa Libertadores. Acaba de vencer o Atlético Mineiro por 3-1. Um jogo que começou com o pé esquerdo, se assim se pode dizer, com uma expulsão aos 40 segundos do jogo. Muita pouca posse de bola, poucos passes acertados, mas foi o suficiente para levar de vencido o Atlético Mineiro por 3-1. A qualquer instante vamos olhar para os lances capitais desta partida. Para já vamos à conversa aqui em estúdio precisamente sobre isto. Nós íamos aqui piscando o olho também ao jogo que ia decorrendo enquanto estávamos aqui a adiantar-lhe outras notícias. Temos que estar sempre a par de tudo. Luís Francisco, é acima de tudo uma excelente notícia para Portugal. É. Artur Jorge é o terceiro treinador português a vencer a Libertadores. Sim, e repara, uma coisa vem atrás da outra. O facto de os treinadores portugueses estarem a fazer escola no Brasil junta-se com o facto de o Brasil estar neste momento a dominar claramente, aliás, outra vez 2 equipas brasileiras no final, está a dominar claramente o cenário das competições continentais e portanto, uma coisa acaba por ser consequência da outra e vice-versa. Temos aqui uma pescadinha de rabo na boca. Mas a verdade é que depois do Jorge Jesus, o Abel, e agora o Artur Jorge, duas vezes, não é? E agora o Artur Jorge. E enfim, falhou ali um ano porque o Flamengo não deixou. Mas a verdade é essa. Os treinadores portugueses estão a ter grande sucesso na Libertadores porque estão a treinar as equipas de topo do Brasil.
e se estão a treinar as equipas de topo do Brasil é porque têm capacidade para isso. Também não vale a pena estar a dizer que só ganham a Libertadores porque o Brasil agora domina tudo. O Brasil domina tudo, pode ir buscar os treinadores que quiser. À Europa e então na América do Sul pode ir buscar tudo. Basta ver a quantidade de jogadores, nomeadamente argentinos e treinadores que estão no Brasil, porque é o campeonato que neste momento consegue agregar a maior qualidade na América do Sul. Portanto, está de parabéns o Artur Jorge, está de parabéns, enfim, o Botafogo. Eu acho que não posso deixar de ter uma nota de simpatia por uma massa adepta que sofreu na época passada. E vamos ver o que é que acontece nesta. Era para onde eu ia seguir agora, que é precisamente isso, que é, tem direito a festejar esta equipa, este plantel, esta equipa técnica, mas não se pode esquecer que conquistou uma vantagem no campeonato durante esta última semana, mas a vantagem é curta, ainda nada está garantido a nível interno. Sim, e se olharmos para o campo puramente teórico, depois da vitória sobre o Palmeiras, que é aquele que foi considerado o jogo, não é o jogo do título, mas decisivo para o cenário do título, o Botafogo fica com 3 pontos de vantagem e com isso tem que gerir 3 pontos em 3 jornadas, mas tem 3 jornadas muito difíceis pela frente, pelo menos do ponto de vista teórico, bem mais difíceis do que aquelas que o Palmeiras vai enfrentar. E eu não sei se este triunfo no Libertadores não vai mexer de alguma maneira com a cabeça dos jogadores. O Artur Jorge vai ter um trabalho muito grande para ser um pai porreiro, aquele pai que deixa os filhos festejar e sair à noite, mas ao mesmo tempo os obriga a ter boas notas nos exames. Vamos ver como é que se sai. É importante que este grupo festeje, mas é difícil porque conseguem vencer isto com uma expulsão aos 40 segundos, o que dá uma confiança extrema a este grupo, mas também não se pode ter confiança a mais para aquilo que se falta fazer no campeonato. Pois... É difícil esta gestão. Isto parece que estamos aqui como profetas da desgraça, mas depois do que aconteceu na temporada passada, tudo é possível. O Botafogo então, e nós Brasil... estamos mais do que avisados, claro. Mas a verdade é essa, esta vitória não é só, quer dizer, é um triunfo na maior competição continental, portanto é uma vitória histórica, mas é principalmente uma vitória arrancada contra tudo o que parecia a lógica. Uma equipa que entra e vê um cartão vermelho no primeiro minuto da partida. Luís, vamos ver agora imagens do Nilton Santos e a casa do Botafogo, a festa que se faz a esta altura, o jogo que foi acompanhado por estes ecrãs gigantes. E está de ser não só festa para os jogadores, mas também aí mais pesada ainda para os adeptos do Fogão. Certamente que acaba a equipa do Botafogo por conquistar esta Libertadores. Falavas, Luís, precisamente destes momentos cruciais da partida e de como foi possível estes jogadores unirem-se e contrariarem a contrariedade inicial da partida. Sim, o mérito de uns é o demérito dos outros, porque me parece que o Atlético Mineiro, que está a fazer uma época miserável face às ambições e às expectativas que havia no início da temporada. Eu recordo que eram apontados 3 favoritos, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, para o título. O Atlético Mineiro está muito longe, chega a esta final, é porque para o Atlético Mineiro isto tudo funciona ao contrário, não é? Uma equipa que entra, entregam-lhe de mão beijada a superioridade numérica e mesmo assim sofre 3 golos de uma equipa do Botafogo que jogou de forma, enfim, não vamos pedir ao Botafogo com um jogador a menos andasse ali a trocar bolas, chutou muitas bolas para a frente, o ponto estava virado, fez por perder algum tempo quando dava jeito, mas a verdade é que fez 3 golos ao longo da partida. E portanto o Atlético Mineiro esteve muito mal, o Botafogo consegue uma vitória heroica, uma vitória incrível. E estas descargas de adrenalina costumam ser fatais depois na ressaca dos grandes jogos. E, portanto, é só por isso que eu estava a falar do que resta do Brasileirão e do que aí vem, porque, de facto, é um desafio muito grande perceber como é que o Botafogo vai reagir a isto. Mas, caramba, este é um daqueles momentos que vale a pena recordar. Eu imagino para os adeptos do Botafogo o que vai por ali, não é? Para os adeptos, para os jogadores, para o Artur Jorge, que sai de Portugal e vai para o Brasil, e toda a gente achou que se calhar estava a correr um risco muito grande. A verdade é que estava a dar um passo maior que é a perna. É um novo herói lusitano em terras de Veracruz. A questão aqui também que acrescenta ainda mais vontade de festejar, quer adeptos, quer jogadores, é que esta foi a primeira vez que o Botafogo conseguiu marcar presença numa final em 120 anos de história e à primeira consegue conquistar este troféu? A primeira e contra tudo, não é? Vamos lá ver, eu acho que de uma maneira geral, olhando para o jogo e percebendo que o Atlético Mineiro não tem feito um grande campeonato, seria de esperar
que o Botafogo fosse de alguma maneira favorito no papel. Mas com aquela expulsão logo a abrir, as coisas mudam completamente de figura. E, portanto, é o verdadeiro, do ponto de vista do adepto do Botafogo, é o verdadeiro conto de fadas, não é? Porque está tudo contra nós e, no entanto, conseguimos chegar à vitória. Parece-me que por isso é que eu falei num registro histórico, sendo a primeira vitória do Botafogo, é numa época onde pode até conseguir uma dobradinha. Depois de tudo o que o Botafogo passou na época passada, eu acho que enfim, chega a ser quase uma reviravolta do destino ver o que está a acontecer nesta temporada. Vamos ver o que é que o Botafogo vai fazer, porque não há margem de manobra, não dá para dar descanso a estes jogadores e na próxima partida perder, porque o Palmeiras está habituadíssimo a estas coisas, o Abel não entrega o ouro ao bandido, não atira a toalha e, portanto, o Palmeiras vai estar à espreita e já de qualquer conseguiu, coisa. precisamente o ano passado, vir de trás e conseguir ganhar a corrida. Parece-te, Luís, possível de usar isto que eu te vou dizer a seguir como motivação adicional para Artur Jorge, é que a primeira final a que vão na Libertadores conquistam a prova. O ano passado que não correu bem e, portanto, serve como maior nota de aviso este ano. E pelo facto de poder fazer a dobradinha, como dizias, sendo que não vencem a Série A do Brasileirão desde 1995. Portanto, foi no ano em que eu nasci, o ano em que o Botafogo é campeão. Portanto, é muito tempo. Achas que isto tudo pode dar aqui uma receita chave para o sucesso? Ou para ainda mais sucesso? Tem argumentos para e argumentos contra, não é? Depende de quem os usar e da forma, nomeadamente, como o Artur Jorge e outras pessoas dentro do clube usarem esses argumentos. Por um lado, a lógica de que este pode ser um ano excepcional e, estando tão perto, se desperdiça uma oportunidade destas de fazer uma dobradinha, pode não aparecer em meio século, não é? Portanto, é preciso estarmos em cima do acontecimento, é um momento histórico. Muitas vezes essa lógica de motivação entra bem na cabeça dos jogadores. Estamos a viver um momento histórico. Os vossos pais não viram isto, os vossos avós lembram-se vagamente, não é? E vocês estão aqui agora, portanto não vão deitar isto fora. Eu já estou a antecipar eventualmente o discurso do Artur Jorge, mas eu acho que é isso. Que é, aguentem só mais 2 semaninhas e depois fazemos um festão o resto durante a época do Natal. Mas a verdade é que vai ser difícil, acredito, vai ser difícil gerir o equilíbrio entre as duas coisas, porque também não é humano esperar que estes jogadores agora cheguem ao hotel, respirem fundo, vão tomar um banho, comem um bifinho de frango com salada e no dia seguinte apresentam-se ao treino às 8 da hoje manhã. também vale caipirinha e picanha, não é? Não pode ser. Só que os prazos são muito apertados, não é? Há Brasileirão já ia seguir. Nesta equipa de Artur Jorge, aqui a garantir uma vaga no Campeonato do Mundo de Clubes, mas antes de seguirmos em frente, naturalmente, deixar esta nota. Os parabéns ao treinador português Artur Jorge por conseguir este título inédito na carreira, ao leme de uma equipa que também conquista pela primeira vez a Copa Libertadores. Ora, os nossos parabéns também ao técnico português e a toda a comitiva portuguesa, naturalmente. Para já, seguimos em frente para olhar